Olá, tudo bem? Eu me chamo Luana Aparecida Secato, vou falar um pouquinho sobre o meu tema do artigo do TCC. O tema foi escolhido baseado numa questão ambiental, né, que é uma área dentro da contabilidade que eu tenho muito interesse, então, onde a gente testou a aplicação do balanço contábil das nações na região dos Campos Gerais. Então, esse balanço contábil, ele leva como base os princípios ambientais, então a gente quantifica o ativo ambiental, o passivo ambiental e o patrimônio líquido ambiental, baseado nas hipóteses de desenvolvimento humano, né, no PIB, no IDH. Na parte do passivo, a gente considera as cargas de emissões de gás carbono e o patrimônio líquido seria resultado da equação do ativo menos passivo, que é igual ao PL, né? A fórmula básica e uma das fórmulas básicas da contabilidade. Nesse trabalho, a gente visa quantificar a questão da utilização de recursos, né, para uma situação ou superavitária ou deficitária da questão ambiental. Então, a sociedade ou o país ou a população daquela região, ela tem capacidade para continuar usufruindo dos recursos naturais e repondo esses recursos para ao longo do tempo nós não entrarmos em déficit ambiental, ou seja, devendo mais para o meio ambiente do que aquilo que nós temos capacidade de produzir ou de suprir, né? Na aplicação desse método, a gente chegou a um resultado positivo para a região dos Campos Gerais, onde a gente encontrou um PL de 21, que é um resultado bom, mas dentre os 19 municípios que compõem os Campos Gerais, apenas 11 deles estão em situação superavitária, ou seja, eles estão produzindo mais recursos naturais ou conservando mais recursos naturais do que estão utilizando. Os outros 8 municípios, eles estão em situação deficitária, como é o caso de Ponta Grossa. Alguns estudos anteriores, eles apontam que essa relação da ausência, né, de uma situação superavitária, ela está muito relacionada à questão do desenvolvimento do PIB, né? Já que a gente pode perceber que vários municípios que têm um amplo desenvolvimento não têm nas mesmas proporções mecanismos de produção de energia sustentável, por exemplo, né? Ou de preservação, ou mecanismos que facilitem essa questão da preservação ambiental, né? Então, a sugestibilidade, né, a conclusão que a gente tira desse estudo é que sempre os municípios eles devem tentar aliar as questões ambientais, né, com o desenvolvimento econômico. De nada adianta você ter um PIB desenvolvido, um município desenvolvido, se os teus níveis de investimento para as áreas de sustentabilidade eles não acompanham essa evolução, né? Os recursos naturais, eles são recursos de todos, né? Por isso, da importância do balanço contábil das nações, que ele visa explanar para todos como está essa nossa relação. E um dos princípios da contabilidade, né, que seria fornecer ali as informações aos stakeholders, né, que seriam os usuários dessa informação. Quando a gente está falando do planeta e dos nossos recursos, recursos que são de todos, essa informação ela deve ser disponibilizada também a todos, né? Já que é um efeito conjunto de preservação e até por uma questão de cobrança de políticas públicas que possam trazer esse resultado de investimentos nesses setores que são tão necessários, né? Então, a ideia do projeto seria essa, né? Explanar essa questão ambiental e aí a gente tem um resultado positivo, mas não tão favorável, e que se alia a estudos anteriores, né, onde a gente pode perceber que essa questão do desenvolvimento do PIB afeta muito a questão dos recursos naturais também. Então, às vezes, até o consumo de energia, né, por conta das expansões dos grandes centros, né, onde uma das variáveis que a gente analisa nesse balanço é o consumo de energia per capita, né, e aí você consegue perceber que não existiu, né, essa política de preservação ou de desenvolvimento, mas os grandes centros eles acabaram se desenvolvendo muito e tendo essa utilização de energia aumentada, né, tanto para a iluminação pública quanto para as indústrias, o que de certa forma é um retorno positivo, porque entende-se que essas pessoas elas estão tendo oportunidade de ter uma iluminação em casa, né, acesso a recursos básicos
como água, energia, né? Mas, ao mesmo tempo, a forma como isso tem sido feito, a forma como esse desenvolvimento vem ocorrendo, não é o mais satisfatório para a nossa região, né? Não está sendo tão satisfatório, já que 8 dos 19 municípios analisados ficaram em situação deficitária. E seria isso, obrigada.